Boa noite. Bem-vindos, caros participantes do primeiro dia em comemoração ao Dia Internacional da Iluminação de 2021. Meu nome é Geraldo Martins Garcia, da empresa Moncler Iluminação Brasil, e diretor da Abilux, Associação Brasileira da Indústria de Iluminação. Associação esta fundada em 1985, da qual eu tenho a honra de ser um dos fundadores. A Abilux sente-se honrada em receber vocês para este evento e também muito honrada com um agradecimento especial dessa Semana da Iluminação aos apoiadores. Muitíssimo obrigado a todos. A Abilux tem por objetivo o suporte, o desenvolvimento, a melhoria da competitividade e, acima de tudo, as boas práticas e os benefícios do associativismo. O Dia da Iluminação é para a Abilux um momento de reflexão do que representou e representa para a humanidade a invenção da lâmpada elétrica e as mudanças, as evoluções que daí resultaram. Nesta semana, abordaremos temas de grande relevância no uso da iluminação, quais sejam inovação, aplicação criativa, bem-estar e tecnologia. Aproveitamos para lembrar a todos que o formato do evento é webinar, ou seja, as perguntas podem ser feitas na função Q&A, Question and Answers, perguntas e respostas, que ao final da apresentação repassaremos ao palestrante. E vamos a ele, ao palestrante, que é o professor e líder visionário no campo do design, da marca, inovação e empreendedorismo. Lincoln Seragini, CEO da Casa Seragini, abordará o tema o poder da marca e do design na competição de mercado. A quem passo a palavra. Oi, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, agradecendo ao Geraldo Garcia por ter me convidado para eu poder apresentar o meu ponto de vista e a experiência a respeito desse assunto. Eu fico muito à vontade porque eu tive o privilégio de, em 2011, desenhar a marca da Moncler, que é a empresa que o Geraldo é sócio proprietário. E isso, inclusive, vai ser uma mensagem que vou passar da visão que ele já teve, porque desde aquele ano já se aplicou os princípios de branding, que é considerado, ainda hoje, a técnica mais transformadora de um negócio, onde você busca não só a essência e o significado da marca, mas expressá-la de uma maneira através de suas qualidades, atributos e, principalmente, uma filosofia que se estende a toda a empresa e ao mercado. E vocês estão vendo, eu fiz uma homenagem à gloriosa lâmpada elétrica, né, que tem o bulbo e o filamento incandescente, porque apesar de que ela está praticamente em desuso, né, por causa da tecnologia nova, ela ainda representa, e acredito que será eternamente, o símbolo da criatividade. E a criatividade, no meu caso, é assim, a minha razão de ser profissional. Eu sou integrante da chamada classe criativa. Eu dediquei toda a minha vida profissional, que esse ano eu estou comemorando 53 anos, onde a minha atuação sempre foi na área de projetos. Eu sou um projetista profissional. E olha, vocês não vão acreditar, nesses 53 anos, eu devo ter desenvolvido, gerenciado, administrado cerca de 20 mil projetos. Não é exagero. Entre, olha, marcas, produtos, embalagens, projetos ambientais. E o curioso nessa minha trajetória é que eu, propriamente, não sou o designer, não sou o criativo do projeto. Eu me considero hoje, e foi ultimamente, um empresário do design, um estrategista do design
E posso dizer a vocês que, de todas as minhas habilidades, né, que eu desenvolvi e pratiquei, posso dizer que eu me considero, e vocês verão que é um dos pontos mais importantes quando você vai implementar um projeto, é a capacidade de vender as ideias. Porque na inovação e na criatividade, a maior resistência é justamente a mudança e a inovação. O risco, né? E a maioria dos projetos que eu consegui implementar, e vocês verão muitos deles aqui hoje, essa capacidade, então, de inspirar confiança e implementar as ideias é o maior desafio. Eu diria até que, no processo inteiro de inovação, a maior dificuldade nem sempre é a geração das ideias. A maior dificuldade é implementar com sucesso. Inclusive, eu considero que o maior desafio de uma inovação é isso, é a capacidade da empresa implementar com sucesso. Eu só dou uma ideia do que acontece, por exemplo, num segmento que hoje é o mais quente dos novos negócios, que são as startups. Não sei se vocês sabem da estatística. No Brasil, não passa muito de 3% as startups que dão certo. Imagine vocês, 97% desses empreendimentos fracassam. Isso é um desperdício e uma questão muito grave, né? Muito bem, então o que acontece? Eu acredito que não haverá ninguém que esteja assistindo ou que irá assistir que não concorda que o design e a marca são relevantes para qualquer negócio. Mas, curiosamente, inclusive, vocês estão vendo aqui, esse gráfico foi feito em 2011, durante o estudo do desenvolvimento da marca da Moncler, onde nós fizemos uma pesquisa e fomos buscar, do ponto de vista tanto do varejo, né, dos comerciantes, como dos usuários finais, quais fatores são relevantes na tomada de decisão. E, de longe, né, o design vem em primeiro lugar. E isso vale hoje, vale para o automóvel, vale para o tênis, vale para a roupa, vale para o óculos, vale para o perfume, para as embalagens. Então, o design se transformou no grande fator de sucesso, por uma razão muito simples. Além dele ser atraente, seduzir as pessoas, o design também ele retrata o próprio nível de refinamento e até de poder aquisitivo da pessoa que comprou, porque ele é visível. Então, o design se transformou, além da criação estética dos objetos e a sua funcionalidade. Vocês verão, eu tenho um quadro aqui muito importante, para quem não conhece, qual foi a evolução do design e onde ele chegou hoje em dia, onde ele evoluiu além da estética, né? E praticamente o design virou sinônimo de inovação. Isso é muito importante e eu vou afirmar aqui, e isso já está comprovado, que o design tem se transformado num fator mais importante do que a tecnologia na inovação. Isso chega, em alguns casos, a ser polêmico, mas vocês tenham certeza que eu vou demonstrar isso e vocês verão como o design hoje assim, é a grande estrela, né? Tanto no sentido da concepção dos projetos e objetos, como depois do processo de inovação. Existe hoje o chamado business design, onde você faz a estratégia do próprio negócio, e o design está substituindo, de certa forma, o marketing tradicional. Porque o marketing tradicional ficou para trás, ele não lidera a inovação e ele não estudou profundamente o branding, que são os dois pré-requisitos de você fazer uma estratégia moderna e competitiva. E também, se ele hesitar, ele vai perder também a onda do digital. E eu digo isso com tristeza porque eu sou membro da Academia Brasileira de Marketing. E tanto as escolas como os profissionais estão ficando para trás. O marketing está perdendo a liderança. E até por um espaço vazio, os novos designers, né, que são chamados design thinkers, os pensadores do design estão assumindo a liderança.
E olha a contradição. E isso é muito relevante. Eu já tinha identificado isso na ocasião do desenho da marca da Moncler, e eu até recentemente perguntei de novo para o Geraldo se isso teria mudado. A marca é o que menos influencia na decisão de compra. Eu gostaria até de debater esse assunto, e se alguém concorda ou não, e se tem experiência diferente. Porque quem vai comprar, por exemplo, esses objetos de iluminação, geralmente vai nas lojas, geralmente é assim, você fica olhando lá o que você mais gosta, você é atraído, você vê o preço e acaba comprando. Ninguém pergunta a marca, quem é o fabricante. Não existe o conceito que eu vou defender aqui, só que ninguém usa, usar a marca como grife, porque a grife ela não só agrega valor, como se ela fosse explícita, que não é o caso, né? Porque eu não me lembro de ter visto, e até estou curioso e pergunto se alguém sabe disso, ou se a sua empresa utiliza, se você assina a autoria do seu design, do seu produto. Muito bem, vamos em frente, então. Então, olha a contradição. Ao mesmo tempo que a marca é importante, eu vou destacar aqui que, no mínimo, a marca da empresa tem que ser importante, porque existem vários tipos de marca, mas o que eu vou falar aqui se resume aos dois tipos principais, que é a marca da empresa, que essa sim é relevante, eu vou mostrar qual é a visão atual, e depois o produto que eu acredito que deveria ser grife. Quando eu falo que a marca não é importante, é mais nesse sentido da grife, porque nenhum fabricante explora isso. A não ser as grandes empresas que têm a sua marca famosa, mas aí, quando o consumidor conhece a marca, ele valoriza isso. Muito bem, o próximo, então, por favor. Uma coisa, eu até tinha conversado com o Geraldo, e ele, de certa forma, sugeriu que eu falasse um pouquinho da minha carreira, para vocês entenderem a minha trajetória, e principalmente essa visão e atitude que eu tenho em implementar esses projetos com sucesso. O que acontece? Eu nasci numa cidadezinha do interior, pequena, no estado de São Paulo, tinha 4.000 habitantes. Eu estou aí com muita alegria ao lado da minha mamãe. Eu tinha 3 anos e eu mostro, além da alegria que é mostrar a mãe, né? É que ela era modista. Eu tenho um caráter assim, uma personalidade muito criativa, que eu costumo dizer 2 coisas. Eu ouvi poucos nãos na minha infância. Porque vocês sabem que um dos grandes inibidores da criatividade humana é os nãos que nós ouvimos na vida. Desde a família, da escola, depois, quando vai ficando adulto, do chefe, dos colegas, da esposa, dos colegas. A vida é um não. Não dá, não pode, olha, cuidado. E isso inibe a criatividade. E sabem que, na primeira idade, até 5 anos de idade, 95% das pessoas são criativas. E, na medida que vão aumentando a idade, isso praticamente inverte, que é uma tristeza. Eu acho que uma das maiores assim crimes, né, que se comete com o ser humano é inibir a sua criatividade. Eu sou professor de criatividade e quantas vezes, após minhas palestras, eu recebia pessoas chorando, dizendo, quer dizer que eu sou criativo, porque a maioria achava que não era. E o ser humano nasce e morre criativo. É um talento inato, é uma questão de exercitar. E, nesse sentido, sem dúvida que tem técnicas que melhoram a criatividade, mas isso não morre nunca. Só quando a pessoa tem problema de saúde ou morre mesmo, né? Mas, então, isso aí, olha, a criatividade é importante. E outra coisa, minha mãe me ensinou a ler antes dos 7 anos, usando figuras. Então, eu desenvolvi muita imaginação, porque sabe que o ser humano nasce como? Ele nasce com a capacidade do pensamento, depois da imaginação, depois da criatividade. A criatividade gera ideias sem limites e é de graça. O mais incrível da criatividade é o seguinte, é como tem aquela peça de teatro, é o seguinte, criar e coçar é só começar. Vamos pensar e criar, e começa a criar, que é o próprio sistema lá do brainstorming. Só que, para você chegar na implantação, você tem a fase da inovação. O que é inovação? Que muita gente confunde. Inovação é criar ideias de valor, mas implementar com sucesso. O que o processo de inovação faz não é criar as ideias, é estudar e viabilizar as ideias. Só que, onde é que termina esse processo? É na fase do empreendedorismo, é ganhar dinheiro com as ideias,
que aí, sim, geralmente pode ser que o criador não tenha o espírito empreendedor, ele não seja um inovador até, ele só gera ideias, que geralmente são cientistas, né? Ou quem tem a capacidade de criar uma ideia que tem valor. Porque para implementar, precisa ter outros talentos. Tem que ter, além de ter uma habilidade e, de certa forma, ter o tino comercial, dizendo assim, a sensibilidade de mercado e dos consumidores, precisa correr risco, precisa gostar do risco. E nesse sentido que eu acho, e isso é uma realidade, né? O que acontece? A maioria dos funcionários, e é certo isso, eles não correm risco. Quem corre risco é dono, ou é diretor-presidente que tem a sua carreira envolvida. Isso é muito importante no processo de tomada de decisão. Ok, vamos em frente, então. E o que aconteceu? Olha, eu nasci dentro de um armazém. Isso teve muita influência na minha carreira. O meu pai tinha um armazém que chamava-se Casa Seragini. Inclusive, eu tenho uma alegria imensa. Esse banco que vocês estão vendo aí, que meu pai tinha presenteado lá o jardim da minha terra, hoje está no jardim da minha casa. Inclusive, eu chego a chorar quando eu sento nesse banco, eu me lembro da minha infância, eu era pequenininho, e sabe que tem muitos amigos da minha infância que vêm na minha casa em São Paulo para matar a saudade do banco. Virou, assim, atração turística. E por que eu estou citando a Casa Seragini? Primeiro porque vocês verão que muito da minha carreira eu me dediquei ao tema embalagem. E a minha formação começou na área técnica. Eu sou químico industrial, depois virei engenheiro químico, depois que eu descobri o design. Eu vou contar essa história. Mas o interessante aqui do armazém do meu pai, ficaram para mim duas coisas. Primeiro, os brinquedos na minha infância foram embalagens. Eu engatinhava brincando com caixinha, saquinho. Isso fez parte da minha vida. Eu comecei a colecionar embalagens na minha infância, que eu tenho até hoje. E depois eu aprendi com meu pai a arte e o prazer da venda. Isso, meu pai dizia isso, né? Que vender é um prazer e uma arte. E vocês verão que a força da minha carreira foi, no caso, principalmente, fazer embalagens vendedoras. E eu inventei um conceito chamado embalagem científica, que eu vou mostrar um pouquinho aqui, depois exemplos práticos. Vocês verão que a embalagem não é simplesmente uma expressão artística, onde você coloca a marca, coloca fotografias ou imagens, e acredita que está resolvido. Ao contrário, tem uma influência profunda na psicologia das pessoas, na questão da psicodinâmica das cores e atração visual, sedução, fechar a venda e 1/5 de segundo. Imagina só, isso não é coisa para qualquer um. Para você conseguir fazer uma embalagem que faça tudo isso e fechando a venda num tempo tão curto, você precisa dominar os fenômenos e os fatores que determinam esse mecanismo. Ok, vamos em frente, então. E aí, o que aconteceu? Sabe, na minha terra, como era muito pequena, tinha 4.000 habitantes, eu precisei sair de lá, depois do chamado ginásio antigo, que era o 3º grau, e vir para São Paulo, eu teria que ir para outra cidade para estudar. E eu vim para São Paulo. E o primeiro curso que eu fiz foi Química Industrial. Eu me formei Químico Industrial, e no dia seguinte que eu me formei, olha que é o destino, né? Eu estava fazendo inscrição para o cursinho de engenharia e encontro um amigo da minha terra. E conversando, ele me informou que a Colgate-Palmolive, que era onde ele trabalhava, estava procurando um químico industrial para trabalhar na área de desenvolvimento de embalagem. E eu fui lá e fui aceito, né? Isso foi no ano de 68, olha só. Então, nesse ano aqui de 2021, eu comemorei 53 anos que eu embrulho. E vocês viram que eu embrulho bem, né? Tem mais de 20.000, eu sou considerado o maior embrulhão vivo do Brasil, que é uma grande honra. Mas vamos lá, então, o que aconteceu? Vocês verão que tem um fator na minha carreira que foi marcante. Isso teve influência no Brasil inteiro. Mostra o próximo, quer ver? Quando eu estava na Colgate-Palmolive, eu ficava intrigado por duas coisas. Eu perguntava, por exemplo, para o meu chefe, depois para o marketing, e para qualquer pessoa, por que se usa esse tipo de embalagem para esse produto? Sabe que a maioria não sabia responder por quê? Dizia, porque a concorrência é assim, porque nos Estados Unidos é assim.
e assim vai, né? Então, não tinha assim teoria sobre embalagem. As pessoas não sabiam explicar o porquê. E eu ficava pensando, será que eu vou adotar uma profissão que não é possível estudar, não se sabe o porquê? E aí o que aconteceu? Eu encontrei um livro francês, no ano de 71, vocês estão vendo aí, eu trabalhei na Colgate de 68 a final de 72. Depois eu fui para a Nestlé, vocês verão em seguida. Mas naquele ano que eu encontrei esse livro, eu já promovi o primeiro seminário da minha vida. Olha, eu convidei todo mundo, falei, povo, vem aqui, vem aprender, já que vocês não sabem, eu vou explicar que embalagem tem não só funções, tem critérios, tem as propriedades, e, ao mesmo tempo, ela é composta de tais disciplinas, e assim foi. E até então não existiam escolas no Brasil. Eu fui pioneiro nisso no Brasil. E depois vocês verão, na sequência, depois que eu fui para a Nestlé, olha aqui, em 74, eu tinha 25 anos. Aconteceu em São Paulo o 3º Congresso Mundial de Embalagens. E eu, com toda a minha o meu exibicionismo, porque eu sou muito exibido, né? Eu nunca tive nenhum problema em lugar nenhum de me apresentar, defender as ideias. E olha aqui, com 25 anos, eu defendi a necessidade de se estudar embalagem, já propus currículos, e a partir do ano seguinte, 75, eu comecei a dar aulas e nunca mais parei. Eu conheço quase 40 países, já fiz mais de 3.000 conferências e treinamento e curso, além dos projetos. Foi realmente uma coisa, como diz lá os nordestinos, uma coisa extraordinária. E isso fez parte da minha biografia. Todos reconhecem que eu fui o grande professor, né, da embalagem no Brasil. E olha o que aconteceu. Eu fiquei aí 3 anos na Nestlé. Inclusive, antes de sair de lá, eu fundei a gerência de embalagem da Nestlé no Brasil, que não tinha. E eu saí por causa disso, porque eu tinha feito uma entrevista na revista Interna, dizendo que não adiantava nada a experiência centenária da Nestlé na qualidade do produto se a embalagem falhasse. E eu dizia que o processo de desenvolvimento da embalagem na Nestlé era imperfeito. Porque, por exemplo, o meu chefe era diretor da produção, não tinha a menor noção do assunto. E aí os diretores gerais me convidaram e disseram, Seragini, você nos convenceu, nós vamos instituir a gerência. Só que eu tinha 25 anos, eles disseram que eu era muito jovem e que, portanto, não poderia ser gerente. E eu falei, nossa, só depois dos 40 eles falaram. Eu falei, eu não vou esperar os 40, eu saí. Fui para uma empresa brasileira chamada Toga, e o que aconteceu? Saiu da Johnson & Johnson, o gerente que já tinha essa idade, e foi para aquele lugar que eu criei. E olha o destino, aí eu fui para o lugar dele. E de lá, volta uma anterior, que tem uma coisa importante, que isso também foi um marco no Brasil. Mostra aquela revista anterior, é o seguinte, sabe que em 76 eu estava na Johnson, eu convenci essa revista Plásticos e Embalagem a publicar o primeiro livro de embalagem no Brasil, que foi publicado em fascículos, durante 10 edições, e foi no ano de 76, chegando até 77, nasceu o primeiro livro sobre teoria de embalagem no Brasil, de todas as técnicas. Imagina como eu fiquei conhecido, e na sequência, aí vamos lá, da Johnson e Johnson, além de eu ter criado o design científico, olha o que aconteceu. No ano de 81, eu fui convidado para fundar no Brasil uma agência de design norte-americana, que pertence ao grupo norte-americano Young & Rubicam. Inclusive, foi a empresa que o Roberto Justus, acho que muitos de vocês conhecem, ficou sócio, e eu fui sócio do Roberto Justus 3 anos e meio, nessa primeira fase aqui. E olha o que aconteceu, foi um furor, porque mudou o padrão do design de embalagem no Brasil. Eu aumentei o preço 10 vezes e comecei a vender e não parou mais, a ponto de que eu fiquei lá 10 anos, 3 anos depois que eu fundei a filial americana, o presidente mundial sugeriu colocar o meu nome. Vocês estão vendo aqui, eu era, olha lá embaixo, presidente da empresa chamada Seragini Young Rubicam. Isso foi um grande feito, teve repercussão, foi manchete na Exame, eu fui para o mundo todo, inclusive em 85 que isso aconteceu, o presidente me convidou para fazer uma conferência para todos os diretores gerais da Europa,
para falar da minha experiência. E eu falei, nossa, o que eu vou falar para esse povo? O Brasil pequeno, o meu escritório era um dos menores do mundo, entre os 300 que tinha, mas o presidente falou para mim, olha, apesar de ser pequeno, você foi o que mais cresceu. Você cresceu 500% num país que tinha 60% de inflação. E lá na Europa, para crescer 1%, eles quase morrem. Então, vai contar a sua história. Eu fui lá, contei minha história, o que aconteceu foi uma frustração grande. Depois da conferência, eu recebi um convite para abrir uma filial em Paris e em Frankfurt, que era a cidade que eu estava. Mas aí o meu chefe aqui da região disse que não. Eu era muito jovem, tinha que dar certo aqui. Passaram 6 meses, aí eu fui para Portugal, e o sócio de lá queria abrir Seragine em Portugal, também não deixou. Aí fui para a América Latina, não deixou. Eu acabei saindo, porque falei, nossa, eu sempre fiquei em dúvida se o meu chefe fez isso mesmo para me proteger ou se era inveja, viu? Eu não tenho certeza, mas o certo é que a minha vida teria sido outra, apesar que eu não lamento, porque eu segui minha vida e deu tudo certo. Mas vamos em frente. E aí, olha o que aconteceu. Vocês estão vendo aqui, porque eu sempre fui muito científico, muito estratégico. Em 81, quando eu abri aquela primeira empresa, vocês estão vendo aí qual foi a filosofia que eu escrevi. E olha só, numa época que inovação era geralmente inovação tecnológica, e vocês verão que a grande novidade do século XXI foi a inovação através do design, chamado design thinking, que eu vou falar aqui também. Olha qual o primeiro fator que eu vendia para as empresas. Inovação, porque eu dizia o seguinte, não pode você implementar hoje uma embalagem, principalmente que era o que eu cuidava, que vai durar anos e já estar obsoleta, ultrapassada. Você tem que inovar, você tem que fazer alguma diferença. Depois eu defendia sempre a abordagem científica, buscando o porquê das coisas. E eu inventei o nome de um método chamado Criatégia, que é a criatividade dentro de uma estratégia, que é mais difícil, porque ser criativo sem compromissos com liberdade é fácil. Enfim, é lançar ideias ao vento, né? Mas vai implementar com sucesso. Aí que está a diferença. Depois eu dizia, olha, não adianta na prancheta um projeto, é na implantação que você vai ver se funciona ou não, na produção, na fabricação, assim por diante. Outra coisa, a embalagem é complexa. Eu vou mostrar para vocês uma matriz, apesar de que o nosso enfoque aqui não é embalagem, mas vocês continuam usando embalagem para transportar, proteger, às vezes tem exposição no ponto de venda, os displays. Então, a embalagem faz parte do sistema. E visão estratégica, não pensar pequeno, né? Vamos em frente. Aí, outro feito, né, que isso me levou para a Academia Brasileira de Marketing. No ano de 85, eu fui o primeiro brasileiro eleito no principal prêmio de marketing do Brasil, que não era nem de marketing nem da publicidade, porque só ganhava prêmios quem era dessa área. Mas o meu destaque era tão grande, e eu influenciei tanto no padrão, inclusive, de conscientização do marketing, de que embalagem era estratégica e tinha que investir profissionalmente, que me levou a ser considerado o profissional do ano. Inclusive, publicaram uma revista sobre a minha história, eu fiquei famoso na ocasião. E, com isso, eu contribuí muito mesmo, além da formação de pessoas. Só na minha empresa, na Seragine Design, que depois da Young Huber virou Seragine Design, passaram mais de 200 designers. É considerada assim a empresa escola. Ninguém formou mais designers nesse assunto do que a Seragine, que depois deu filhotes, criou empresas menores e foi crescendo. Então, não tem no país ninguém que embrulhou tanto tudo quanto eu, né? Eu falo isso com orgulho, não assim para ficar contando vantagem, mas é que realmente influenciei. E sabe que eu repeti o efeito na Argentina e na América Latina, né? A Seragine teve uma filial na Argentina por 16 anos e lá também eu fiz a mesma coisa. Eu esparramei, né? Eu embrulhei o mundo, porque sabe quando eu estava na Nestlé, eu me lembro que eu escrevi num papelzinho, um dia eu ficava lá pensando, o que eu quero ser, né, quando eu crescer? Eu escrevi assim, eu quero embrulhar o mundo. E tenho certeza, eu tenho conseguido embrulhar o mundo. Vamos em frente. Outra coisa, como disse a vocês, eu sempre fui ligado a vendas. Eu não fazia embalagem para ficar bonito e só para proteger um produto. Eu sempre estive ligado a vendas. E é isso que eu prometia para os meus clientes. Eu dizia, sabe, para os meus clientes, eu dizia 2 coisas. Que as vendas iam aumentar e eu garantia a primeira venda. Porque tudo na vida
produto, embalagem, você tem que vender a primeira vez. E o que acontece? Não pode falhar. E eu dominava esse fenômeno. Essa é uma estatística que a Seragine acumulou por 25 anos. Quando eu fiz essa estatística, eu dizia assim, de 1 a 10%, 35% dos projetos aumentava até 10%. E aí ia crescendo. E, lógico, eu tenho exemplos aqui, vocês verão alguns, que aumentava assim 10.000%. Era fenômeno mesmo. Mas, pelo menos, a curva de Gauss normal é essa daí. Mas, em resumo, eu sempre olhei a embalagem como vendedor. E vocês devem conhecer a expressão que embalagem é um vendedor silencioso. Só que, no caso dos objetos de iluminação, enfim, os lustres e todo o restante, qual que é a embalagem? É a própria forma e os materiais. Só que não tem dizeres. O problema é que, lógico, né? Esses objetos assim mais sofisticados e funcionais, a embalagem até atrapalha, porque você iria esconder o produto, não faz sentido. Mas produtos de prateleira, lá, disputa das prateleiras, lá é a embalagem que é o rei. Mas os produtos não. Então, vamos em frente. Eu só comentei porque tem um mecanismo recente. A outra questão que eu também tive muita influência, eu sempre fui um visionário, isso todos reconhecem, porque eu gosto de estudar e ver assim, as tendências. No ano de 99, foi quando essa revista foi publicada, eu antecipei, antes da virada do século, que o século XXI seria o século do design. E isso se confirmou. Eu fui considerado um dos visionários do mundo. E aí, olha que bonita a frase, design, a próxima onda competitiva na visão de Seragine. E é isso mesmo, eu dizia isso para a minha equipe, para os empresários, dizia, invista em design, porque o design vai fazer a diferença. Porque o que acontece? Você pode copiar a tecnologia, você não copia duas coisas de uma empresa, a marca e o design, que são justamente os temas que eu estou defendendo aqui. Porque se o seu design é original e você, de certa forma, consegue proteger um pouco, você vai impedir que os concorrentes copiem. Porque a coisa mais fácil é copiar, inclusive foi assim que o Japão cresceu, quando voltou para o mercado depois da Segunda Guerra Mundial. Os chineses viraram assim mestres na cópia e agora estão também investindo em design original, que é essencial. O design faz a diferença, né? Porque cria a identidade e a personalidade do produto. Muito bem, o próximo. Aí o que acontece? Eu vou mostrar rapidamente alguns projetos que marcaram época. Vocês estão vendo a primeira margarina aqui à esquerda, chamada Fiorella, foi o primeiro produto que a minha nova empresa fez. Foi um furor, explodiu nas vendas, mudou, porque eu mudei a forma, a impressão, coloquei um selo de alumínio, um tampo transparente, uma fotografia apetitosa. E o que aconteceu? Foi até uma lição. A venda inicial explodiu, foi o maior índice de experimentação de margarina no Brasil, passou de 82%, eu me lembro desse número. Só que 6 meses depois, o produto morreu, tirou do mercado. Sabe por quê? A embalagem criou uma expectativa que a qualidade era melhor, parecia uma super manteiga. Isso, inclusive, foi uma lição, porque não adianta dourar a pílula. No caso da embalagem, tem um problema. O produto, geralmente, é inanimado, é um pó, é um líquido, você não vê. E a embalagem que cria e agrega um valor, tanto estético, funcional, emocional, e assim por diante. Mas se você exagera, isso acontece muito em vinhos. Quantas vezes nós compramos gato por lebre, né? Uma embalagem caprichada, etc., mas o produto é medíocre. Então, eu que sou engenheiro, eu criei uma equação, um triângulo que está chamado embalagem ideal. Você tem a qualidade real, a imagem de qualidade e o preço. Tem que ter um equilíbrio. Não pode exagerar. Se você doura a pílula, você vende a primeira vez e não repete a compra. Mas, ao contrário, também é péssimo. Se a qualidade é boa e a embalagem é medíocre ou abaixo do nível de qualidade, você perde vendas. Por isso que embalagem é um dos objetos mais difíceis de criar. Além da originalidade, essa questão de atrair a atenção, seduzir, fechar vendas, como eu falei lá em 4 segundos, é muito difícil. Muito bem, então eu vou pular porque vai ter outros casos de embalagem que vai valer a pena falar mais. Outra coisa, eu fiz marcas de bilhão. Vocês estão vendo aí a marca do Pão de Açúcar. Esses 2 morrinhos. Foi criado lá na Seragine. Eu devo ter feito umas 10 marcas de empresas passa de bilhão.
Imagina você sentar na frente de uma pessoa que tem que tomar decisão estética, que é subjetiva, num negócio que tem risco de bilhão. Não é para qualquer um, né? Por isso, olha, que precisa ter muita competência, argumento e ser fundamentado. E essa é a questão, porque geralmente os criativos são muito ruins para vender as ideias. E eu acho que na minha empresa, uma das razões que deu muito certo é que eu não era o criador e eu vendia as ideias. Porque eu usava argumentos, porque quem cria, ama a criação, né? Não gosta que ninguém critica ou não enxerga coisas que os outros não enxergam e assim por diante. Eu, inclusive, isso eu recomendo, né? A venda das ideias geralmente tem que ser feita por pessoas treinadas e profissionais. Muito bem, o próximo. Olha, esse caso eu mostro, porque vocês estão vendo o Lux aí. Lux, na ocasião, isso aí foi na década de 90 e qualquer coisa, era o sabonete mais vendido da Lux, da Unilever no mundo. Não tinha ainda o Dove, né, que hoje é um fenômeno, é o maior produto da Unilever. Está entre os 10 mais vendidos e lucrativos da Unilever, é o Dove, que vocês sabem que revolucionou o sabonete colocando creme hidratante. Mas esse sabonete que vocês estão vendo aí, eu criei em 4 horas. Que joga por terra toda a história, que precisa fazer pesquisa, testar, precisa de tempo. Olha o que aconteceu. Era uma quinta-feira. O diretor da Unilever me ligou desesperado, falou: Seragini, socorro. Eu estou no meio de uma pesquisa, vai terminar no sábado. Eu preciso para... Então, amanhã à tarde, para eu preparar para o sábado, que você redesenhe o Lux, que vai ser usado no Brasil, na Argentina, na China, na Índia, enfim, era um produto mundial deles. Eu falei, o Lux mesmo, é aquele Lux. E o que é para fazer? Você tem que criar uma nova logomarca e o design da embalagem. E eu preciso para amanhã de manhã, para saber se está tudo bem, preparar as amostras e apresentar. E eu desenhei em 4 horas. Eu me lembro que eu chamei o meu diretor criativo e falou assim, você vai assim sonhar de noite, que não vai nem dar tempo, você tira um cochilo aqui, nós vamos inventar esse Lux mundial. E não precisa nem dizer o que aconteceu, foi na cabeça, mas ganhou de longe, foi implantado com o maior sucesso. Nós voltamos a usar mulher, porque eu me lembrei da minha mãe, que eu ouvi os rádios lá, quando falavam do Lever, né? Que dentre as 10 estrelas de Hollywood, 8 preferem Lever ou Lux, uma coisa assim. E eu falei, vamos pôr mulher, olha que interessante a cultura da gente. E deu isso aí, ó. Então, é uma peripécia que não tem. Eu já redesenhamos. Sabe que eu tive o privilégio de redesenhar ou desenhar as principais marcas brasileiras. E desenho de marca mesmo passa de 500. Assim, eu mesmo hoje, olha, eu estou com 73 anos. Quando olho para trás, eu falei, caramba, eu fiz tudo isso mesmo. Mas vamos em frente. Eu sei que eu vou ter que chegar lá na marca, no design, e falar do nosso mundo da iluminação. Eco de Los Andes, eu fiz na Argentina, como também esse Suchard da direita. Isso na época que eu estava na Argentina, né? Vamos lá. Em frente. Eu também eu tive um privilégio, Lucas. Estão vendo essa lata vermelha aí da Antártica, Bock? Ela ganhou o prêmio da lata mais linda do mundo. Eu trabalhei 8 anos com a Antártica, no auge da guerra com a Brahma, e desenhamos a Bock. Aí sabe que tem um clube assim de colecionadores de latas de cerveja no mundo, que eles, uma vez por ano, fazem um concurso para eleger a lata mais linda do mundo. E nesse ano aí concorreram 250, e eu ganhei. Quer dizer, não dá para influenciar nisso. De repente chegou a notícia lá que eu tinha ganho esse prêmio. Eu lembro que eu fui na Antártica, fizeram um almoço em minha homenagem, e teve uma cerimônia no Brasil do Clube Brasileiro. Eu fui lá, imagina, eu levando a minha latinha e festejando esse prêmio. Olha, já aconteceu cada coisa na minha vida que não dá para explicar direito. Mas vamos em frente, ó. Vamos lá. Alô? Sem contar as marcas que eu já trabalhei, pode pular, porque é muita coisa. Inclusive, olha, apesar da minha idade, eu digo isso, voto anterior aí, ó, eu tinha que encerrar com a Castelo.
A Castellum, uma empresa de 115 anos, anterior, por favor. O ano passado, eu mudei 58 embalagens. Imagina só, uma empresa ter confiança em alguém, falou, Seragine, olha, nós queremos atualizar o nosso design das embalagens. Nós temos 58 apresentações e, lógico, gostaríamos que aumentasse as vendas, etc. E eu fiz isso, implementou, mesmo com a crise, aumentou 15% as vendas. Eles que disseram isso, falaram, olha, a gente não acredita, o efeito que deu esse desenho que você fez. E a coragem, acreditar no caso, de mudar de uma vez tudo. Isso, olha, eu fico feliz porque até hoje eu gosto dessa confiança e dessa competência, porque não é mole fazer uma coisa dessa. E eu criei o conceito da alegria do sabor, que vocês veem. Sabe que na prateleira criou faixas assim verticais, parece arco-íris. É impossível você passar diante da prateleira e não ver essa linha de produtos e comprar na hora. Tanto é que aumentou as vendas em 15%, né? Muito bem, vamos em frente. Aí outra coisa, eu vou agora, isso aqui tem uma mensagem implícita para a questão aí dos designs da iluminação, que é o seguinte. Se e vocês sabem melhor do que eu, porque eu não vivo disso e há muito tempo não estava ligado, fazendo uma pesquisa visual, é impressionante como tem assim semelhança e mais do mesmo. Além dos chineses estarem copiando todo mundo e agora ela está inventando coisa nova. É incrível como é difícil inovar, criar um sistema novo, um processo novo, material novo, e fica só naquela luta de estética e põe para baixo, para cima, diminui, aumenta, põe brilho, transparência. E, olha, é um saco sem fundo. Então, o que acontece? Eu já vivi isso muitas vezes. Por exemplo, vocês verão um projeto de água mineral, que é a coisa mais banal, e tem 450 marcas no Brasil. E um dia essa empresa me chamou, que fica no município de Águas da Prata, e essa empresa, chamada Platina, que existe desde 1975, queria lançar aquelas garrafinhas de PET com aquele rótulo que circunda, igual aos outros. Quando me chamaram, falei, eu não aceito, não. Fazer uma coisa velha é muito difícil, aí a gente vai ficar brigando porque você acha que eu tenho que fazer um milagre que não vai aparecer. Eu falei, por que você não lança a água mais luxuosa do Brasil, a mais cara? E ele aceitou. E olha o que eu fiz uma obra de arte, isso parece perfume, é embalagem de vidro, que tem relevo. E o relevo que vocês veem aqui, vocês vão olhar depois na garrafinha, eu inspirei lá na arquitetura lá do prédio, que era antigo. Mostra o próximo, quer ver? Eu fiz olha, é uma obra de arte premium, é a mais cara, onde ela entrou, tirou as outras brasileiras, compete com as importadas, e eles atribuem mesmo o sucesso, eles publicaram isso com o meu nome. E o que aconteceu? Teve duas coisas aqui importantes, e é o que eu defendo para a inovação. Você precisa quebrar mesmo, até às vezes, os processos e as limitações técnicas e mecânicas. Quando eu cheguei lá, ele falou, mas Seragine, eu já comprei rotuladeira de envolver. Eu falei, joga fora, vende, devolve. Eu não me recuso a colocar esse tipo de rótulo. Nós vamos imprimir na própria garrafa. E foi o que aconteceu. Aí eu falei, só que para ser luxo tem que começar com vidro. E vocês estão vendo outra coisa aqui, também nessa tampa de alumínio, ela tem 5 centímetros de altura. Não é fabricada no Brasil. Isso é importada da Itália em dólar, era uma fortuna. Eu levei uns 4 meses para convencer o dono, que ele ficou bravo comigo, falou, você acha que o meu dinheiro é lixo? Ficar gastando numa coisa que não tem valor nenhum? E eu dizia, olha, você pode até não querer a tampa, e eu concordo, mas aí tem que mudar o projeto. Porque se eu, com esse gargalo que tinha idealizado para colocar a tampa na altura exata, se eu diminuísse, ia aparecer aquelas velhinhas, bem velhinha, com mini saia mostrando as pernas, né? Ia ficar pelado. Eu falei, não. Mas aí ele acabou aprovando e hoje eu quero tirar. Eu falei, agora você já pode. Eu falei, não, agora, seu desgraçado, nunca mais tire essa tampa. Porque todo mundo fala da tampa e é um sucesso. E o incrível, não sei se alguém daqui, vocês conhecem, quem compra e bebe no restaurante, falou, eu posso levar para casa? Leva para casa, parece um mimo. Assim, parece uma cúpula de igreja, tem um alto relevo, é realmente uma obra de arte. Mas para dizer o seguinte, é água. O que tem de diferente? Todo mundo, água é água, né? Lógico que depois, aos poucos, o brasileiro aprende que alcalina é melhor, porque isso, aquilo, mas as próprias empresas não ensinaram o brasileiro a comprar água
por suas propriedades. A gente compra para matar a sede. Ok, o próximo. Outro exemplo, olha, uma empresa de 70 anos lá do Rio Grande do Sul, que não tinha lucratividade, falou, Seragine, olha, você tem alguma ideia para a gente aumentar a venda aqui da nossa água, que chamava Floresta, que tinha baixo teor de sódio e as pessoas usavam para fazer ginástica porque não aumentava a pressão sanguínea. Eu criei essa embalagem esportiva, diferente daquelas outras, né, que só coloca a tampa e diz que é esportiva. Eu falei, não, eu vou criar uma embalagem funcional que tem essa espécie de alça que você prende no dedo, você pode andar, fazer ginástica. E olha o que aconteceu, passou a ser o produto mais lucrativo da empresa, não é o que faz mais volume, né, porque ele é mais caro, e pôde cobrar o preço que quisesse. Então, a inovação não está no produto, está na embalagem. E ele entrou em mercados que antes não entrava. E pode cobrar o preço que quiser, porque não compara com o concorrente. Porque quando ele quer entrar em outro mercado, por exemplo, água é muito regional, porque custa mais caro a embalagem e o frete do que o líquido, além dos impostos, lógico. Mas nesse caso, não, todo mundo quer essa garrafinha. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, como você pode inovar mesmo dentro da limitação. Ok, o próximo, eu vou mostrar outros casos, vocês vão cair duro. Aí, ó, a venda visual no supermercado, você tem que atrair o olho em 1/5 de segundo, a velocidade do olho na prateleira chega a 100 km por hora, eu não sei como é que alguém mediu, é uma loucura, imagina como é que você para o olho, porque o que acontece? Tem uma verdade absoluta na compra do autosserviço. Se as pessoas não pegarem as embalagens com as mãos, elas não compram. Ninguém fica admirando assim e vai comprar ou não. Tem que ver, pegar, ler, tirar dúvida, olha para o concorrente, volta aí, decide. Então, eu preciso, mostra o próximo, eu tenho que atrair. Como é que você vende visualmente? Olha o próximo. É o famoso AIDA. Você tem que atrair atenção, o interesse, o desejo e a ação. Atenção depende da visibilidade e legibilidade. Visibilidade é contraste de cores e legibilidade é tamanho de letra. Interesse é impacto, memória. Quanto maior contraste, maior o impacto, maior a memorização. E desejo é o apelo à sedução. Se a gente fizer essa correlação com um lustre, isso aí, eu tenho que atrair atenção, despertar o interesse, a pessoa tem que chegar perto, se enamorar, ficar realmente apaixonado. Lógico, depende do preço do produto, né? E onde você vai usar, e tomar decisão. Sabe o que é resolver, decidir comprar? É definido como a resolução de um conflito psicológico. De um lado, você tem o desejo e a motivação de compra. Do outro, você tem a barreira do preço. Se a motivação não for maior que a barreira do preço, você não compra. O que a embalagem tem que fazer? Dar um empurrão final, falar, vou comprar. É isso que eu sei fazer. O que eu mais fiz na minha vida é, romper a resistência. Falar, vale, eu vou experimentar, vou comprar. Lógico que produtos embalados duram um dia ou uma vez só. Quando você compra um produto de iluminação, não, você instala, aquilo dura o resto da vida, que inclusive a maior tristeza de quem fabrica esses produtos é que dura, né? E não troca, é um horror. Mas, enfim, não dá para mudar fácil essa regra aí. Porque vocês deviam fazer, se é que pode dizer assim, luzes descartáveis, né? Como a indústria de relógio mudou quando, enfim, fizeram aqueles relógios descartáveis que não precisava ter os mecanismos. Lógico que sempre vai ter mercado, mas é tão pouco, né? Percebe como o setor está precisando de alguma reinvenção para ver se roda mais, né? Tá bem, o próximo. Caro Porque a cultura de todo mundo... Oi? Caro Seragine, nós temos 20 minutos. Que bom, então eu vou pular tudo e vou falar tchau. Oba! Vamos em frente. Não, porque eu termino na hora que precisa terminar. Eu vou falando e alguém dá as dicas. Então, ó, eu vou pular a embalagem. Agora vamos lá para frente e vou falar de marca. Ó, vai. Aí isso aqui, ó, exemplo. Essa empresa eu ajudei a sair de 450 milhões. Ela fatura alguns bilhões e foi por causa dessa estratégia aqui. Eles tinham, por exemplo, esse amaciante de roupa desse jeito, feito por engenheiro. Parecia óleo assim de motor, uma coisa bruta, né? E amaciante tem que ser perfumado, delicado. Olha o que eu fiz. O próximo. Eu adotei o pezinho, porque todo mundo punha ou flor, ou toalha felpuda, ou criancinha mesmo, mas só com a carinha. Inclusive, eles usavam a cara de criança. Olha o que eu fiz aqui, olha aqui, quer ver?
além de colocar isso no rótulo, eu me inspirei numa grávida. E com o rótulo, mostra o próximo. Eles simplesmente, em 3 anos, passaram a ser líderes em volume no Brasil. Passou o Comfort, que tinha investido mais de 150 milhões em propaganda. E eles não investiram em propaganda. Olha o efeito de uma forma que eu chamo assim de criar um objeto emocional, sedutor. É isso que o design faz, muda a percepção. Ok? Então, isso aí, mostra o próximo. Eles decidiram lançar a lã de aço, olha o que eu fiz. Eu, para destacar, eu fiz um saquinho que custava mais caro que o da Bombril. Mostra o próximo e o próximo. Olha o que eu fiz. Eu fiz um saquinho metalizado, igual aqueles coraçõezinhos do Natal. Imagina uma pilha disso na prateleira, brilhava, tinha que colocar óculos escuros, porque brilhava assim, foi um sucesso. O próximo. Olha, isso aqui é interessante. O Scott é papel higiênico, né? E não tem produto mais sem graça que papel higiênico. Aí a Kimberly-Clark, que é uma empresa americana, chegou lá na série e disse, olha, gostaríamos de redesenhar Scott, que é o nome do cachorrinho, mas não pode tirar o cachorro. Eu falei, ixi, vai sair dessa, né? E olha o que eu fiz. Nós fizemos, mostra o próximo, um puta cachorro, o próximo. Ó, mostra aí. Foi o produto que mais aumentou vendas no setor no Brasil. As crianças param e ficam dizendo, pede para a mãe comprar papel higiênico. Com o cachorrinho não aumentou 1 centavo de custo. Percebe como é possível inovar com limitação? E essa é a lição que eu gostaria de inspirar vocês, a achar um jeito de inovar e fazer diferente aí, para sair dessa mesmice e da saturação de mercado. O próximo. Ó, outra, Dona Benta. Bolinho de chuva é um produto emocional e mesma coisa, tinha que fazer uma embalagem sedutora. E o que acontece? Os ingredientes... Primeiro, o bolinho é muito feio, parece frango frito, né? Feio, né? Não é apetitoso. E, geralmente, a gente usa o quê? Usa os ingredientes, usa, enfim, os produtos para criar appetite appeal. E não tinha jeito, era farinha e fermento, tudo branco. E aí eu desafiei meu designer, que criou no banheiro tomando banho. Olha o que ele fez. Pôs uma criança com o olho arregalado. Vocês não fazem ideia o que aconteceu. Eles previam vender 50 toneladas, vendeu 500 no ano. Ó, é impossível você passar na prateleira e não olhar para esse olhinho e falar, o que é isso? Que parece um anúncio. Olha, percebe que é uma embalagem ativa e não passiva? Eu estou dando exemplo de tirar leite de pedra. Não aumenta 1 centavo. Aqui só aumentou o diâmetro da bolinha, passou a ser esse produto aqui, o Rolon, antes de aumentar o diâmetro, para dizer o seguinte, essa inovação de design não é tecnológica. Alguém falou, por que não aumenta o diâmetro da bolinha? Porque é mais fácil de esparramar e não arranca pelo. E hoje a embalagem mais vendida no mundo é o Big Ball. Eu participei desse projeto na Argentina. O próximo. Olha aqui, quando você quer criar uma imagem de tecnologia, olha que beleza, ganhou prêmio mundial essa embalagem. O próximo. Aqui o meu sócio italiano, que também ele criou o museu de ferro fundido della Ghisa lá na Itália, fez luminária e vou mostrar depois. Aqui, o que tem nesse alicate, ele colocou uma mola dentro desse botão verde, que precisou usar robô. E deu certo, é considerado o alicate mais avançado do mundo. Olha a tesoura que ele fez, numa empresa brasileira que exporta para o mundo inteiro. É design puro. Mas ele rompeu a barreira do robô. Que os engenheiros diziam, não dá para fabricar porque precisa de robô. Eu falei, então acha o robô. Aí o presidente falou, isso aí, vai atrás do robô. E achou. Aí resolveu. Porque sabe que os engenheiros, eu sou engenheiro também, né? Os engenheiros são treinados para explicar por que não dá para fazer as coisas. Isso aí é um problema, que é uma das grandes barreiras. Aquela embalagem lá da grávida da IP, os engenheiros diziam que não dava para fabricar, que não ia sair do molde. Eu fui lá e fez fazer. Vamos em frente, o próximo. Aí eu fiz, eu fiz a marca do Ayrton Senna, inclusive esse capacete amarelo, que virou o ícone, inclusive, hoje da fundação. O próximo, vá. Eu queria entrar, de século XXI, século do design. Vamos em frente. Estou chegando no finalmente. E aqui tem uma frase famosa, design é mais importante que tecnologia. Porque a tecnologia do LED, esses mecanismos, circuito, não sei o quê, isso quando aparece, todo mundo usa. Então, se anula a sua vantagem.
A diferença vai estar no design e no prestígio da marca. Só que, é incrível, eu identifico e estou afirmando aqui, é um ponto fraco das indústrias, a não ser as tecnológicas, que têm volume, faz projeto, iluminação pública, aquelas coisas grandes, aí sim. A marca pesa porque tem tradição, tem centro de pesquisa, mas depender de produto que só tem design, sem marca, é um ponto fraco. Vamos em frente. Bom, olha aqui, ó, queria mostrar para vocês, já falei um pouco o seguinte, o design é chave, só que o design evoluiu. Antes, só fazia cópia. E não tinha design. Então, sem design, era assim, os técnicos, o dono, o engenheiro, dava palpite, fazia o dromedário, ficava fazendo uma coisa assim que não tinha integração, custava caro, difícil fabricar, tinha desperdício. Aí nasceu o projeto integrado, né? Onde você não só via as limitações técnicas, limites de custo, olhava o mercado, concorrência, depois veio a gestão do design como processo, mas só que toda essa fase de baixo, eu já critiquei muito isso, inclusive influenciei no padrão das escolas brasileiras, eu dizia, olha, vocês ficam ensinando, dizendo que todo bom projeto precisa ter um bom briefing. Essa parte vermelha que vocês estão vendo, isso é, inclusive, uma mensagem para muitos designers e líderes empresariais. Dar briefing é limitar, porque você obriga, geralmente, que os designers, mais do que fazer perguntas, eles deem resposta. E sabe que o design evoluiu quando ele deixou de dar resposta e fazer pergunta. Que ele deixou a atitude passiva para ser ativa. Aí nasceu o Design Innovation, onde você usava o design para inovar, usando ainda os instrumentos do design. Aí nasceu o Design Thinking, que é inventar coisas, sair do convencional, a famosa sair da caixa. E é nesse sentido que o design e o designer passou a ser protagonista, porque ele ia atrás, olhando através do consumidor e do mercado, quais as demandas e a, enfim, necessidade que teriam os clientes, para, a partir disso, começar a gerar soluções. E não parou na solução em si dos projetos ou dos modelos de negócio, etc. Evoluiu para o business design. E, hoje em dia, olha onde está chegando, inclusive as Nações Unidas lançou recentemente o que se pode dizer o Humanity Design, que é, vocês conhecem aquela agenda 2030 das Nações Unidas, que é resolver os problemas da humanidade. Então, a metodologia do design é que vai liderar o desenvolvimento das soluções para a humanidade. Então, o design passou a ser a função mais importante, e isso foi reconhecido, que uma das maiores invenções do século XXI chama-se Design Thinking, tá bom? Que é o pensamento do design. Não é para menosprezar nenhuma função ou profissão, é importante tudo, mas quem lidera é o design, tá bom? O próximo. Agora, a evolução da marca, está chegando aqui. O que acontece? Evolução da marca, mostra o próximo. A grande revolução da marca ocorreu na década de 90, porque o que acontece? Lógico que na evolução comercial das empresas, vendas, que sempre existiu, na década de 50, lá, nasceu o marketing. O Peter Drucker, né, que foi o precursor, inclusive, quando ele escreveu aquele livro Práticas da Administração, ele destacou a função, dizendo que o que realmente importa na empresa é marketing e o consumidor. O resto é custo e empecilho. Fábrica, tudo que você fica explicando lá, que tem limite, tem preço, custo, isso é, vou repetir, é limitação e empecilho. Por isso que o design ele tem que sair desse bloqueio e ganhar pelo valor. E o que aconteceu? Nasceu, eu inclusive conheci branding em 98, mas já tinha começado assim, uns 5, 6 anos antes, os ingleses, as agências de design ingleses inventaram o branding. E qual que é a diferença do branding? Mostra o próximo. O que acontece é o seguinte, primeiro, sabe que o marketing e as vendas cuida da área comercial, concorrência, preço, comunicação. O brand é filosofia. Ele mostra a alma da empresa, a sua essência. E, diferente de antes, por exemplo, marca não é só o nome e o desenho do logotipo, é história.
E nesse sentido que o branding inventou isso. Porque antes, o que acontecia? As empresas chamavam um designer famoso, ele criava a marca a partir da visão dele, chegava para a empresa e dizia o seguinte: essa é a sua marca. E a empresa aceitava, porque dizia: não, eu contratei um especialista, ele sabe o que está fazendo. Podia até gostar muito, mais ou menos, mas quem era o dono do espetáculo era o criador da marca. O brand disse: não, a marca tem que expressar e refletir uma ideia. Inclusive, quando eu aprendi isso, eu dei um nome na minha empresa que o que nós tínhamos que fazer era o retrato falado de uma marca. E nós tínhamos que escrever o que a marca tinha que expressar. E, no caso, vocês verão rapidamente aqui, o Geraldo autorizou eu mostrar o redesenho da marca Moncler, que nós fizemos em 2011, até para mostrar um exercício e aplicação desses princípios. E olha a visão que eles já tinham naquela época, né? Uma empresa brasileira pequena, já entendendo que o branding podia fazer diferença. O próximo, por favor. Aí o que acontece? Então, o brand evoluiu lá, primeiro para refletir uma ideia, depois, hoje em dia, o que acontece? Fala-se muito de propósito, né? Qual que é a razão de ser, do porquê da empresa, e o objetivo não é só ganhar dinheiro, o dinheiro é consequência, e assim vai, isso está crescendo mesmo. Então, nós estamos vivendo a era do propósito dos valores e começando a era da responsabilidade, que vocês verão agora a que ponto chegou no próximo slide. Qual é a última palavra hoje em dia de gestão empresarial no mundo? Que é um modelo que, inclusive, todos os investidores, a comunidade financeira, o governo, etc., está cada vez mais exigente nesses 3 fatores, que é o famoso, em inglês, é o ESG, que é Environmental, Social and Governance, que é o ambiental, o social e a governança. Em resumo, olha, toda empresa tem que cuidar do planeta, das pessoas e ter ética. E quem não tiver isso não vai muito longe. Então, o branding é que, de certa forma, implementa essa filosofia. O próximo, por favor. Aí o que acontece? A marca tem uma escalada. Quando você lança uma empresa, ou um produto, ou um serviço, você usa argumentos que você está oferecendo vantagens, ou de qualidade, ou de preço, ou de conveniência, que é a chamada fase racional, os atributos. Só que chega uma hora que satura e os concorrentes começam a te copiar, como é que você evolui? Aí vem a fase sensorial, que é a estética, o design. A maioria das empresas, inclusive de produtos, inclui de iluminação, vive do design estético, da beleza, que é importante, etc., né? Mas só que você adquire valor, que eu acho que aí é a fraqueza da estratégia de marca da maioria das empresas, elas não chegam no emocional, isto é, não colocam a marca no coração. A marca não é querida, porque ela não é conhecida. Porque é incrível isso, né? Você vende um produto, o consumidor não sabe quem fabricou. Como é que você vai gostar de quem está atrás, né? E hoje em dia, as marcas que fazem bem essa estratégia, elas já estão nessa fase espiritual, onde você coloca a marca além do racional, na mente, no coração e na alma. Isso é o estágio, eu faço muito isso. Agora, não é qualquer um que consegue fazer isso com muita competência. Inclusive, a grande fraqueza do marketing, no geral, é isso. Eles não sabem, a agência de propaganda não sabe fazer isso, os profissionais de marketing não sabem fazer. Eles gostam de fazer anúncio e ao mesmo tempo, com frases assim de efeito. Isso tem mudado, porque agora, com as métricas e o marketing digital, não se aceita mais, as empresas não aceitam mais criações assim criativas, dizendo assim, livres, né? Você tem que dar resultado, tem que ter métricas. E eu não sei se também chegou nas indústrias aqui de iluminação, essas últimas técnicas, inclusive inteligência artificial, análise de dados, que é onde nós vamos chegar, né, rápido. Muito bem, o próximo. Então, estágios da marca. Então, antes de mais nada, uma marca, quando nasce, o que ela precisa ser? Tornar-se conhecida. Só que é interessante, esse fenômeno não ocorre. Você compra um objeto, não sabe quem fabricou. Aquele objeto não tem nome e não sabe quem fabricou. E mesmo no e-commerce, que eu procurei, na maioria, raramente aparece o fabricante. Aparece lá, quando você aperta lá no fundo, especificação, característica, mas, ixi, é longe. Eu acho isso, a primeira análise crítica que eu faço.
é um vazio, um ponto fraco desse negócio aí de iluminação. Depois, qual que é a primeira fase que você passa a ter contato com o produto? Você tem que comprar, adquirir, conviver, experimentar. Se você gosta, aí você passa a ficar admirada e depois virar querida. O último estágio da marca é quando ela é querida. Né? Você deseja, compra e passa a gostar da marca. E quando chega nesse estágio, você vende para os outros, porque o auge de uma marca é quando você tem chamados embaixadores da sua marca, que vendem para você. Inclusive, hoje nas redes sociais, vocês sabem que o maior fator de decisão de compra é a recomendação, a avaliação dos amigos ou da comunidade. Por isso que a propaganda não funciona mais. Não adianta você próprio falar bem do seu produto. A avaliação final é do consumidor e dos usuários. Ok, o próximo. Onde mora a marca, né? Eu digo, mora nos olhos, porque tudo começa com os olhos, a vista. A mente, quando você racionaliza. Aí na alma, quando você coloca no coração, e depois no bolso. Porque eu sempre digo, não adianta admirar uma marca ou um produto, uma embalagem, tem que comprar. Olha que lindo, gostei. Não. Realmente tem que converter. E eu sou um profissional onde o que eu mais fiz na minha vida foi converter em vendas. O próximo. Tipos de marca. Tem empresa e produto, eu já até comentei isso. Então, já que produto não é, a maioria não usa marca como grife, no mínimo vocês precisam desenvolver a marca da empresa, que tenha não só valor para a comunidade, para os seus funcionários, para o comércio, porque, não precisa nem dizer, o comércio olha para você como empresa, não como produto. Muito bem, vamos em frente. Ó, rapidamente, Moncler. Ô, Geraldo, matando a saudade, acho que você até se esqueceu. Você sabia que esse era o logotipo que você usou? Quantos anos, você pode dizer? Alô? Esse aí foram por 10 anos. 10 até anos. surgir a sua marca. Essa foi a terceira marca da Moncler. Não, muito bem. Então, aconteceu aqui em nossas vidas, um dia eu apareci lá e eu fui estudar a nova marca da Moncler. Então, vamos em frente. E o que acontece? Aplicamos o processo de branding, que você estuda, faz estratégia, desenvolve uma essência. Vamos em frente, porque está acabando. E aí, o que acontece? A essência é o elemento mais importante de uma marca. É dela que se desdobra tudo, jeito de ser, filosofia, desenho da marca, visual, atitude, assim por diante. Então, nós fomos atrás da essência e encontramos a essência da Moncler. A essência é o seguinte, é o toque iluminado, a delicadeza, mas com iluminação. E essa essência, vocês verão que a marca desenhada tem iluminação. Aí, os pilares, para brilhar junto, história que eles tinham com o setor, parceria, relação ganha-ganha. Isso era como ela era vista pelos os comerciantes. É para inspirar, tem que ser criativa, e vocês verão que ela é, inclusive integrativa, modular, e para aprender a sonhar. Porque sabe a coisa mais fascinante de todos os sentidos? A luz é um dos que mais assim emociona uma pessoa. Tem a música, tem o perfume, tem o sabor, né? Eu estou falando até dos sentidos humanos, mas a luz é insuperável. Eu acho até que vocês não estão no negócio de luminárias, vocês estão no negócio de iluminação, né? Uma coisa maior. Inclusive, vocês verão quando isso se destacou e explodiu. Porque hoje, eu me lembro quando a gente falava de iluminação, falava assim, do decorador, do arquiteto, falava do designer, mas não, do designer do objeto, não tinha o light designer, que nasceu por um evento que eu vou mostrar aqui, porque hoje vale muito mais você projetar a iluminação, o sistema e as novas técnicas, né, permitem isso, que é uma revolução. Muito bem, o próximo. Ó, luz é vida, controle sobre a natureza, transformação do ambiente, inspiração, segurança e precisão. O próximo. Luz para relaxar, concentrar, curtir, alimentar, socializar e trabalhar. Você vê como é amplo o uso. E estudar esses fenômenos, e foi justamente estudando a luz que teve uma das grandes revoluções, acredito, no conceito. Vocês verão aí que teve um fato relevante, que quando eu vi isso, já conheço faz tempo esse fenômeno, mudou a história da iluminação. O próximo.
Eu tenho que mostrar a marca ainda, né? Então, olha, nós estudamos, tinha várias alternativas. O mundo modular de integração e de acolhimento, que tinha elegância, modularidade e contemporaneidade. Isso, vocês verão que a marca da Moncler é isso. Tanto é que já foi implantada há 10 anos, e o que acontece? O Geraldo, né, e a Moncler têm mantido a marca, não mudou até hoje. Eu não sei se vai mudar e nem... não fala não, porque aí você entrega o ouro para o bandido, viu? Você tem que guardar isso como segredo. Mas muito bem, então vocês verão um novo desenho da Moncler naquela ocasião, que é mantido até hoje. Então vamos lá. Olha aí, Moncler. É uma marca modular e ela tem, olha assim, a iluminação para baixo e para cima. E essa calota, essa forma, né, é modular, porque é uma palavra que permitiu a maioria das letras ter a mesma geometria. Só a letra reta na vertical, que no fundo são as hastes, né, de suporte, lá é como se fosse um poste. E o que nasceu de original? Aí a letra A, olha que é um A diferente, porque geralmente ou você faz ele totalmente curvo e arredonda embaixo, e olha o que aconteceu aí. É uma marca muito original, leve, moderna, integrada, contemporânea, assim por diante. Tanto é que ela é mantida até hoje, né? O próximo é agora na versão com fundo branco. E tem luz, olha que lindo. Não é porque a minha empresa desenhou, não, mas para mim é como um filhinho querido, né? Agora, é aquela história. O consumidor não fixou muito a marca, porque ela não aparece tanto para o consumidor. E que eu acho que esse é o ponto fraco ainda do sistema. O próximo. Aí o que acontece? Eu tive um sócio italiano por 16 anos. Fez coisas lindas e ele também é muito especializado em luminárias, etc. E ele é italiano e criava vários produtos para a Neri, na Itália, que é o grande produtor de imobiliário urbano. Nem sei se existe até hoje, porque está vendo, o Seragini, que é o meu nome, Farney, ele chamava Alfredo Farney, e tinha o Sérgio Guardado, que era o outro sócio. Mostra o próximo. Ele fez, por exemplo, poste de iluminação para... como chama essa... Enfim, quando você faz no trânsito, você faz essa parte redonda que circula, né? Como é que chama isso? Olha só, me deu branco aqui. Rotatória. Então, numa rotatória, o governo italiano decretou que as rotatórias tinham que ser iluminadas. Então, ele fez o projeto no Brasil. Inicialmente, ele curvou os postes para dentro, tá vendo aí? Só que o que ele fez foi para fora e virou uma obra, ganhou prêmio, uma obra-prima. Olha o que ele fez. Olha aí, fez para fora, parece assim, as mãos abertas de Deus para o céu. Olha que coisa mais linda, esses postes. Vê como o design emociona e faz diferença? É poste igual aos outros, você podia pôr um poste reto aí, como a maioria faz, mas esse não, ele está aberto para o céu. É uma maravilha, né? Parece a Catedral de Brasília, às vezes. Muito bem, então, para mostrar como é importante o design, né, que emociona. E quem não consegue essa emoção está perdendo. O próximo. E aqui está o Museu de La Guisa, né, que ele projetou esse museu, no caso da Neri, que é o ferro fundido. Isso aí tem séculos, né? Eles são tradicionais e vendem para o mundo inteiro. O próximo, então. E aí, o que é? Design é experiência, que eu acho que é o próximo degrau na evolução da interação e conectividade dos produtos, é criar experiência com luz. E quando é só experiência, é sensorial. E quando entra nos sentimentos, que é emocional. Porque se eu sinto assim, só percepção de luz, a temperatura, o sabor ou o som, isso é sensorial, não é emocional. O emocional é quando você toca o coração, né? O próximo. E aí, olha, já está chegando ao fim. Na minha humilde avaliação, eu descobri 2 fatos que eu acho que foi marcante na história da iluminação. Além do Edison, que inventou a lâmpada, que isso aí é incomparável, mas vocês já ouviram falar da famosa lâmpada metamorfose da Artemide, que foi lançada em 1990, olha só. Que ela descobriu que mais do que fazer o objeto, porque o que acontece até hoje, inclusive
Eu também tenho empresa de design e vivi disso 40 anos praticamente. A grande inovação não está no objeto, e sim está na luz. E vocês verão o que a Artemide fez. Ela iluminou os espaços, né? Criando só, enfim, um objeto de iluminação e não a estética. E depois, olha que interessante isso aqui. 2 arquitetos que trabalhavam nesse projeto da Artemide, que começou a estudar o efeito da luz, projetou a arquitetura da Arena Allianz de Munique, que em 2005 lançou aquela estrutura gigantesca, que é um fenômeno, e colocou luz dentro que, com controles eletrônicos, consegue mudar as luzes. E, com isso, nasceu praticamente esses projetos, hoje em dia, de iluminação de superfície, de grandes espaços, que, naturalmente, por causa dessa nova técnica, né, de iluminação, que eu sempre esqueço o nome do LED, fez-nos chegar até hoje. Então, mostra aí, ó. Olha a beleza da metamorfose, olha isso aí. Imagina como isso esquenta um ambiente, você não está vendo o emissor de luz. Não precisa nem dizer o efeito que causa na emoção das pessoas e no ambiente você ter luz, inclusive multicolorida. E tem tanto projetos, vocês viram que eu não mostrei, eu tomei a decisão de não mostrar, porque é uma coisa maravilhosa. O que tem de solução hoje no mundo é uma coisa assim chocante, que deve ser um desafio astronômico para qualquer equipe, qualquer profissional criar algo novo hoje. Eu sei do tamanho do desafio, mas eu, inclusive, contei aquelas histórias de embalagem para vocês tirarem leite de pedra, né? Precisa ir atrás. Ok, e agora vocês vão ver o aparelhinho, né? Que é tão banal. E agora, finalmente, olha só o que vocês vão ver. Que isso aí, o susto, ó, vocês lembram do susto que o mundo levou quando viu isso iluminado a primeira vez? Isso aí, para mim, é um fenômeno. Isso mudou a história da iluminação de espaços. O próximo. Ó, e muda de cor, e hoje eles têm processos mais sofisticados. É um fenômeno. Olha que maravilha. Oba! Terminou. Muito obrigado, hein? Ixi, eu vou até tomar água aqui. Casa Seragine, do meu querido papai. O armazém de secos e molhados do meu pai. Ufa! Molhando a palavra, né, seu Seragine? Um pouquinho? Oi? Ah, sim, Molhando olha. a palavra, como diz aqui em Minas. Seu Molhando Geraldo, a palavra, o senhor quer entrar e fazer as perguntas, por favor, como anfitrião aí da noite? Se o senhor clicar no Q&A, o senhor tem acesso às perguntas. Mas antes de fazer a pergunta, que seja o seu Geraldo ou eu, só quero fazer uma observação quando o senhor iniciou a apresentação. Eu tive uma experiência, vivi um tempo curto no Japão, Sim. E lá as crianças aprendem a escrever por causa dos caracteres, né? E que são semelhantes aos chineses, mas eu não tenho experiência para falar da China, mas do Japão eu tenho, e é um país super inovador. As crianças aprendem a escrever fazendo analogias a imagens do que aquele caractere representa. Então eles já são estimulados desde da primeira, não sei, né, se é a primeira ou segunda infância, mas eles já são estimulados na criatividade desde a primeira ou segunda infância, não sei como dizer aí. Não, e acho que você falou isso porque eu comentei que minha mãe me ensinou com imagens, que é mais rico, estimula a imaginação. E a gente se torna mais criativo, é bonito. Muito bem, Arnaldo. Exatamente. Então, arigato, viu? Do Itashimashite. Então, pergunta. Tá pergunta. Primeiramente, agradecer, e quem fez essa pergunta foi Albany Fagundes. Primeiramente, agradecer e parabenizar o seu Lincoln Seragine pela belíssima carreira e por tudo que ele criou em termos de design. No caso das lâmpadas, tínhamos as incandescentes sempre no modelo bulbo. Depois vieram as lâmpadas eletrônicas, aí surgiram os modelos em U, espiral, tubular, etc. No desenvolvimento das lâmpadas de LED, não houve inovação e voltaram os modelos bulbo, que considero obsoletos. O que foi que houve? Inovaram na tecnologia do LED, mas esqueceram o design? Não, olha, perfeito.
essa questão, e esse senhor está muito ligado no assunto. Naturalmente que exigiria, né, também inovar na forma, nos materiais, ou o que seja. Mas, ok, eu sei que tem um problema prático de você trocar, principalmente onde você tem que rosquear as dimensões, etc. Você poderia ter mantido a rosca, mas desenvolvido formatos inéditos para caracterizar o que eu chamo de nova geração de objetos, que isso não aconteceu muito, né? Muito bem, então eu concordo, sim, que precisou design também, além da tecnologia do LED, né? Ok. Outra pergunta é o Wagner Malgueri. A pergunta é: como equilibrar a relação responsabilidade da marca construída versus qualidade do produto embalado? Nossa, sabe que bom. O sucesso de qualquer empresa é quando ela encontra esse equilíbrio baseado na verdade. Quer dizer, eu até citei isso aqui. Não adianta adorar a pílula. Em que sentido? Você tem um produto que tem um nível de qualidade que pode ser medido até em laboratório, e se você exagera no embelezamento ou fazer falsas promessas, que inclusive tem um consenso histórico dizendo que embalagem engana. Vocês já ouviram essa expressão? E é justamente por isso. A coisa mais fácil, inclusive para nós designers, é fazer uma embalagem bonita, sedutora. Mas tem que estar, por isso que a responsabilidade é muito grande, tem que estar em harmonia com a qualidade real. O contrário também é negativo, que muita gente incorre nesse erro. O nível é alto e a embalagem está abaixo da qualidade real. Então, ele não expressa a qualidade real e não conquista o consumidor a confiança e não o convence a pagar o preço maior, que é o que realmente interessa no fim. Então, sim, a responsabilidade é intrínseca. E por isso que embalagem não é coisa de curioso, é coisa de profissional. E, geralmente, ocorre muito, hoje em dia diminuiu um pouco, mas eu conheço tão bem, estou há mais de 50 anos no assunto, aqui na Argentina também, que tem muita fama de cópia. Quando a gente copia até os erros dos concorrentes. É incrível isso, né? Então, o que eu defendo é isso, é projeto original feito com competência por profissionais, para encontrar esse equilíbrio. Mas a pergunta praticamente já leva a resposta. Tem sim que ter responsabilidade, porque é uma perda, né, com o tempo. Porque uma empresa não vive da primeira venda, ela tem que repetir a venda e construir uma reputação, né? E você só consegue isso na sucessão de compras e de experiências, tá bem? Isso aí, obrigado. Arnaldo, é com você. Arnaldo, abre o som, abre o microfone. Continua fechado, Arnaldo. E agora? Agora voltou. Temos mais alguma pergunta? Pelo menos aqui no Q&A não tem. O seu Leôncio levantou a mão, mas não apareceu mais para mim aqui, seu Leôncio. Se eu tiver, levanta a mão de novo, por favor. Seu Seragine, seu Geraldo, praticamente uma aula, né? Pena que o tempo é curto, né, seu Seragine? A gente poderia ficar aqui por horas e horas falando, mas hoje a gente está aí com uma oferta muito grande, né, de palestras, webinars, em função da pandemia, e acaba que a gente precisa restringir um pouco o tempo aí. Não, tá certo, mas para mim também é um prazer, né? E eu espero ter passado essa mensagem, né, de conscientização da importância que é fazer um projeto arrojado, ousado, né, e que marca a diferença, e evitar pensar pequeno, cópia, coisas desse tipo, né? Mas é isso. Temos pessoas aqui no chat falando que adoraram a palestra, que gostaria que tivesse mais tempo, que continuasse, pessoas elogiando. Teve uma pessoa que mencionou aqui, falou oportunidade, né, por ingressar nessa viagem criativa.
Uma pessoa que falou que lembrou da marca, da primeira, aquela marca da Moncler, que amou quando mudou a marca. E da marca realmente é surpreendente, né? A marca da Moncler parece ser uma marca nova, e já tem 10 anos, né, que foi criada. Não, é incrível. Olha, poucas vezes eu vi uma marca que dura tanto e está tão atual. Porque ela é de forma geométrica simples, e o equilíbrio, a proporção, né? E aquela questão das luzes superior e inferior é genial. É uma coisa assim muito... Lógico que eu sou suspeito para falar, né? Mas realmente o Geraldo ele criou um patrimônio para ele, né? Isso aí ele tem que ter orgulho. Só que o Geraldo explora mais a marca, né? E ele e todo mundo, né? Porque eu acho incrível nessa história na iluminação a marca não ser explícita. Veja, existe uma situação bastante interessante, que é o fato de hoje, e mais ainda por conta da pandemia também, ampliou mais ainda o uso das redes sociais, e com isso a gente torna a marca mais conhecida. Então, a divulgação passou a ser bem maior do que se tinha antes. Então, dos 10 anos da marca, nos últimos 2 anos, ou quase 2 anos, né, de pandemia, se desenvolveu muito mais. Não que não tivéssemos feito antes esse trabalho, mas é lógico que aparece mais e a coisa anda bem. Agora, Seragini, muito parabéns pela sua longa e bem interessantíssima, e não foi suficiente, tanto é que tem gente pedindo mais, mas esse é o primeiro dia desse trabalho, desse dia de comemoração, né, dessa semana de comemoração do Dia da Iluminação. Nós teremos amanhã, às 19 horas, amanhã é quarta-feira, temos a quinta-feira e na sexta, mais 3 palestras também, 3 palestrantes excelentes. O tempo de 1h30 tem uma certa limitação, mas você soube usar com maestria esse tempo e passar os seus conceitos, seus valores, e eu fico muito feliz pelo convite que ele fez, pela sua aceitação, e muito agradecido pela oportunidade de podermos ouvi-lo. Parabéns. Obrigado. Olha, um alívio, né? Pelo menos não fiz feio, hein, Geraldo? Porque olha a sua responsabilidade, né? Porque eu caprichei. Eu falei, não, vou falar sério, mas sabe que eu tenho uma característica, acho que vocês notaram, eu nunca deixo de falar o que eu penso, né? E olha, eu venci a grande maioria dos meus projetos por isso, de comprar briga e defender até as últimas consequências, né? Mas muito bem, eu espero que seja útil, né? E que, eu não sei, eu fico sempre curioso quem é que está assistindo. Se são designers, são estudantes, são empresários, são executivos, não dá para saber, né? Mas eu espero que seja útil para todos. A função web, né, é um pouco limitante em relação a isso, mas nos dá a oportunidade de receber mais pessoas, né? A gente atingiu aí 60 pessoas e manteve uma média durante a apresentação do senhor de 52, 54 participantes. Enquanto o seu Geraldo falava, a Márcia, que é funcionária do seu Geraldo, colaboradora do seu Geraldo, ela citou aqui no chat, o processo de criação da marca envolvendo todos da fábrica foi extremamente empolgante, um divisor de águas para a Moncler. Depois o Clóvis falou muito bom, parabéns a Bilux. E Ana falou que foi incrível, foi bom para pensar fora da caixinha, parabéns. Albany de novo, senhor Seragini, profissional inteligente, extremamente conhecedor do assunto, design e marcas, parabéns. Ana Paula, maravilhoso, uma lição muito importante para a minha formação, obrigada. Weber também deu parabéns, falou que voltou o tempo e vejo o quanto evoluiu. Outro se despedindo, falando que precisava sair por outros compromissos, e de forma geral, mais uma pessoa aqui que eu não vi o nome. Seragini, parabéns, sou industrial e fabrico luminárias com LED. Foi muito bom o aprendizado nesta noite. Bacana. Bom, todos os comentários e perguntas até aqui, agradeço o Seragini. Em nome de todos, em nome da Bilux, tem uma pessoa aqui querendo falar. Maurício, pode falar? O seu microfone só que está no mudo, Maurício, se você estiver tentando falar. Antes de encerrar, só para ter essa interação com o público, que o webinar deixa um pouco distante, né, todo mundo?
Maurício, eu já liberei a sua fala, mas o mudo ainda continua, aí depende de você liberar aí. Bom, acho que o Maurício não está conseguindo liberar o microfone. Então, agradeço o seu Seragine mais uma vez em nome da Bilux, abrindo aí os trabalhos para essa semana, né? Como dissemos no início, convidamos a todos a participar nos próximos dias. Amanhã, quinta e sexta-feira, quem não fez a inscrição ainda pode fazer. Agradecer ao senhor, seu Seragine, mais uma vez, a presença de todos e uma boa noite a todos. Não, do meu lado, não precisa nem dizer como fiquei feliz, né? Porque até pela fase da minha vida, eu tenho o sentimento de poder transmitir uma experiência que seja útil aí para muita gente, porque o Brasil precisa crescer, evoluir, e nós temos essa capacidade criativa muito grande, só que precisa ser mais organizada e disciplinada. E ter mais ousadia, né? Porque eu acho que a inovação, ela depende também dessa coragem que a gente sempre fala, né? Precisa ter coragem para inovar. E agradeço também o Geraldo e você, Arnaldo, pelo carinho e toda a atenção, e fico feliz de estar, pelo menos, começando bem a semana, né? Espero que isso vai se acumulando e até aumentando para o bem de todos. Muito obrigado e boa noite. Com certeza. Boa noite, seu Seragine. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.